Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de agosto de 2020, nós estamos reunidas, nós meninas, para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, dando continuidade, Pedi e obtereis. Nós vamos estudar hoje Instruções dos Espíritos, maneira de orar. 7 de agosto de 2020. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura? Que nós possamos nesse momento, silenciando o nosso mundo íntimo, buscando apaziguar o mundo interno, elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus, e a nossa primeira fala, Senhor, é de gratidão a Ti, ao Senhor, por nós estarmos aqui, todas nós reunidas em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho. E gostaríamos muito de termos ouvido para ouvir e o coração para sentir. Nós te agradecemos infinitamente, te rogamos a inspiração dos nossos amigos espirituais que aqui estão, para que possam nos conduzir, para que possam nos inspirar e principalmente que nós possamos internalizar para poder ouvir, para poder sentir. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todas nós aqui nos encontramos. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida de cada dia é a prece. Então, aqui nessa primeira fala, quando vai falar na maneira de orar, e essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1862. Faz tempo, né? Monod, né? Essa pronúncia? Monod. Olha o que ele diz. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, ou seja, acordei, voltei à minha vida ativa, o primeiro dever, ele coloca como dever, é a prece. Então, antes de eu sair do meu quarto, antes de eu sair da minha cama, é o ato de gratidão. Eu tenho que me preparar para o dia. Porque não é fácil, nós temos que entender que nós vivemos num planeta de provas e de expiações. Isso quer dizer que ao decorrer do dia, ou eu passarei por provas, ou eu passarei por expiações, ou eu estou a conviver com pessoas que também são difíceis, e a gente tem que se preparar para isso. Porque nesse processo da oração, da prece, é uma forma de eu estar conectada com espíritos superiores. Então a oração é como ela me proporciona estar conectada. Se eu estou conectada, a facilidade de eu receber a intuição e a inspiração é muito maior. Agora, se eu acordo de qualquer jeito, saio correndo de qualquer jeito, como posso receber inspiração se eu não estou em sintonia? Porque a oração ela é uma forma de estar em sintonia. E lembra, orar não é repetir palavras. Orar é um ato é diálogo, é uma conversa entre você e o Pai. Pronto. Então você imagina você acordar e já poder respirar bem fundo e dizer muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Esse é o movimento. Então ele diz assim:
quase todos vós orais. Mas quão poucos são os que sabem orar. Olha a chamada. Quase todos vós orais, ou seja, a massa quase toda hora. Mas quão poucos são os que sabem orar. Quem importa ao Senhor as frases que maquinalmente articuladas, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? A oração, as palavras, o conjunto de palavras decoradas sem sentido. Porque um dia que a gente entender que conversar com o Pai dispensa vocabulário e que conversar com Deus é sentimento e que dispensa as palavras. Então é sentimento. Por isso é que a gente diz: eu só consigo orar quando eu sinto. Quando eu sinto. Se é só um vocabulário de palavras, eu não conversei com Deus. Porque Deus, eu não converso com Deus com vocabulário. Deus, eu converso com sentimento. E sentimento dispensa vocabulário. Então, às vezes, é aquele movimento de você respirar tão fundo. E você não diz uma palavra, mas sente tudo. Mas sente tudo, é sentimento. É sentimento. E ele diz assim: a massificação ora, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articuladas, fazendo disso um hábito, um dever que cumpres e que vos pesa como qualquer dever? Repetindo, para que a gente possa fixar bem isso. A gente vai dizer assim: não, mas nós espíritas não temos orações decoradas. Será que não temos? Às vezes, a gente, por mais que não tenhamos, a gente cria um roteirozinho de prece na nossa cabeça. E daqui a pouco a gente está, e a gente identifica tanto isso, porque a gente sabe o começo, o meio e o fim. Que ainda diz assim: hoje e sempre, que assim seja. Até o que assim seja virou um ritual. O que assim seja é um movimento interno. Por que eu tenho que dizer que assim seja? Todo mundo, assim seja. Eu me sinto na missa. Nada contra, mas nós não somos católicos, somos espíritas. E a gente vai trazendo esse culto que não deve mais fazer parte. Nós temos aprendido que quanto mais nós entendemos a verdade, mais nós nos libertamos de crendices. Então, às vezes, nós nos tornamos pessoas muito crédulas, entendeu? Ou pessoas cheias de ritos, cheias de coisinhas desnecessárias, entendeu? Então, um dia que eu compreender que para conversar com Deus eu não preciso fazer 3 preces disso, 3 preces daquilo, dentro do movimento espírita, vamos falar, não, quando eu oro a prece de Cáritas, a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Gente, por favor, nós respeitamos, mas eu vou criar um ritual. Então a gente para pensar, a gente acaba criando um ritual, entendeu? Não reza a prece de Cáritas que os espíritos obsessores se afastam. Não reza a oração do Dr. Bezerra de Menezes. Gente, aí, poxa, se eu vou divulgar isso como evangelizadora ou como espírita, todo esse texto aqui está errado. Porque como é que eu posso ensinar uma coisa e praticar outra no meu dia a dia? Então eu já sei que não são palavras, é sentimento. E que sentimento dispensa qualquer vocabulário. Continua ele aqui, por isso é que ele fala aqui, ó, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? A prece do cristão, aí ele vem aqui e o nosso Kardec grifa, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Ao amanhecer, acordou, o primeiro dever é a oração.
Agora imagina, você já acorda com o relógio, bi, 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 você acorda igual um louco e vai, entra no banheiro e faz o café. Como é que vai ser teu dia? Da mesma forma que começou. Aí você vai dizer, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo para orar. Mas se bombear, quanto tempo a gente para olhar as mensagens bestas do celular? E a gente diz que não tem tempo para orar? Às vezes a gente fica na cama, de manhã cedo. Aí quando vê olhar, tenho que trabalhar. E orar? Não dá mais tempo. Olha os nossos valores. Não é verdade? Então, o primeiro ato, o primeiro movimento. Ele diz, apresso do cristão, então. Então ele diz assim, logo que o Espírito haja retomado o jugo da carne, jugo. O que é o jugo, gente? Lembra do boizinho? Lembra do boi? Não tem aquela madeira que fixa aqui no boi, para que ele possa carregar o peso? Ele chama a carne do jugo. Porque estar encarnado é estar aprisionado ao corpo. A gente diz, eu tenho medo de morrer. Todas as noites a gente morre. É um treino. Porque esse estado, esse adormecer, esse estado de dormir é um treino para a morte. Toda noite a gente faz isso. A gente dá aquela apagada geral. A morte é isso. Por isso a oração final, né? Por isso que ao amanhecer já agradece, porque voltou para a luta. E cada dia que eu acordo, é mais uma vez o jugo. É mais uma vez um recomeçar. E eu tenho assim uma metáfora que eu digo assim. Quando eu acordo, Deus me dá novamente uma folha de papel em branco, caneta, e diz assim, escreve a tua história. Porque o dia eu faço dele o que eu quero. Não é assim? A não ser que eu esteja amarrado numa cama, com uma doença, que eu já nasci com ela, e que eu não posso levantar para fazer o número 1, para fazer o número 2, eu não posso tomar banho, eu não posso me alimentar. Eu às vezes não escuto, eu estou vegetando em cima de uma cama. Então essa daí, a minha página foi tirar dessa liberdade. Eu não tenho mais o direito de escrever, porque eu já abusei com certeza. Então estou preso. Vão escrever por ti. Então ali você está submetido a quem vai te cuidar. Mas se eu tenho saúde mental, saúde física, eu posso levantar, eu posso andar, eu posso conversar, eu posso enxergar, eu posso trabalhar. Se eu posso fazer tudo isso, a folha está em branco. É o livre-arbítrio total. Escreve a tua história. Só uma ressalva. Você vai ser obrigado a ler quando desencarnar, em voz alta. Você imagina a vergonha de ler? Né? E vai ser que é a nossa consciência. Então o jugo é isso, estar no corpo, é como ele usa o termo aqui, é bem retomando o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com a humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Por que a humildade, gente? Assim, o sábio, ele é sábio porque ele sabe que pouco conhece. O ignorante é ignorante porque ele acha que conhece tudo. O ignorante é um ignorante porque ele acha que já tem domínio de tudo. O sábio, quanto mais ele aprende, mais ele percebe o quanto ignora. A pessoa que já faz aparentemente o bem e que ela começa a entender o bem, ela também já reconhece que o bem que ela faz é muito pouco perante o bem que ela já passa a conhecer. Então esse é um ato de humildade. Então imagina quando Jesus, olham para ele e diz, bom mestre. Ele diz, por que me chamais bom? Mestre, sim, eu sou. Então, na concepção, vamos filosofar agora. Na concepção de Jesus, bondade é muito maior do que a nossa concepção. Deus, por que me chamar de bom? Me chame de mestre, né? Mestre sim, mas bom só o meu Pai que está no céu. Olha o ato de humildade.
Então, quando a gente começa a se achar a pessoa certa, a pessoa humilde, a pessoa que sabe tudo, a pessoa... Pronto, já caiu tudo por terra. Nos faltou o quê? Humildade. É a oração do orgulhoso. Senhor, muito obrigada, eu fiz caridade ontem, fui visitar aquela família, dei rancho. Olha, quem viu ontem o nossa live? Olha que nós já fizemos esse estudo. Aí peguei lá, civilização egípcia. Dos 4 grupos, era o grupo menos comprometido. E era um grupo que tinha conhecimento da espiritualidade e que fazia caridade. Só faltou anexar espíritas. E foram exilados. Por quê? Orgulho e vaidade. Foram exilados. Eles faziam caridade lá. Foi o primeiro grupo que retornou também, que voltou. Não existe mais um capelino que vieram na raça egípcia aqui no nosso planeta. Foram os primeiros que voltaram. E diz o nosso querido Emmanuel que as pirâmides foi a construção para firmar e apresentar para o futuro a estadia dos capelinos aqui no planeta. Quando eles perceberam que eles estariam retornando, saindo, vamos deixar um livro vivo, que foram as pirâmides. Então, a gente tem que parar para pensar, porque quando o nosso Senhor Jesus percebe os discípulos discutindo quem era o maior entre eles, quem era o mais inteligente, quem que ia assumir o lugar de Jesus, né? E Jesus se fantasia de escravo, tira a roupa. Imagina a cena, né? Os discípulos assim orando, colocam um tecido aqui, ou seja, ele se veste de escravo, pegou uma bacia e foi lavar os pés. A resposta dele foi essa. E todos deixaram. Quem foi que não deixou? Pedro. Pedro não deixou e criticou. Senhor, os nossos irmãos não estão sendo justos contigo, deixando o Senhor limpar os pés dele. Ele não era amor naquele momento, era vaidade. Ele queria humilhar os demais discípulos, dizendo que ele era melhor. É isso que a gente tem que entender. Jesus e Deus nosso Pai não escuta a palavra, mas intenções. O que está por detrás disso? Qual é a tua intenção? E Deus sabe, Jesus sabe. E ele sabia qual era a intenção de Pedro. Ele disse: Pedro, se tu não deixares eu lavar teus pés, tu não é digno de mim. Senhor, então lava os pés, a cabeça, lava lá o corpo todo. Ele se desesperou. Você está entendendo? Então, para você ver. E Jesus faz esse movimento. Aí ele finaliza dizendo: todo aquele que quer ser o maior, seja ele o servo de todos. Porque o servo de todos foi aquele que já se libertou de vaidade e de orgulho. Porque quantas vezes a gente deixa de servir por falta de humildade? Ah, não vou fazer isso não. E fica ali todo cheio de dedo, né? E com orgulho e com vaidade não dá para ir muito longe não. Porque orgulho e vaidade, eu estou valorizando o ego. Eu estou idolatrando o ego. Eu estou idolatrando a minha personalidade. Então, quem é que está no centro? É Deus ou sou eu? Eu. Então, eu me coloco no centro e quero que o mundo fique orbitando em torno de mim, dos meus caprichos pessoais. Já quando eu saio disso, que eu me torno serva, Deus está no centro e eu fico orbitando em torno de Deus. Continua ele, esse espírito. Deve elevar-se então aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Você imagina que ao dormir a gente se prepara para o sono. Quantas vezes eu estava estudando o livro dos Espíritos e é difícil, tem perguntas ali, respostas que você passa 30 dias com a cabeça se balançando. E eu tinha dificuldade na compreensão, eu orava à noite, porque eu sei que eu posso estudar à noite. Imagina, gente, se eu tenho a oportunidade de estudar no mundo espiritual, o que eu vou fazer no forrobador à noite?
Não, eu me preparo, eu digo, eu vou estudar. E eu peço. Amigos espirituais, Jesus, acode, eu não estou conseguindo entender. Vou. Acordo de manhã, eu pego o texto, vem tudo. Tudo, é impressionante quantas vezes. Ou às vezes, e eu aprendi outra coisa. Antes de estudar uma obra, eu faço minha prece antes. Porque eu estou estudando um livro de filosofia comum. Isso aqui transcende. Logo eu preciso de uma interpretação que também vai transcender. Então eu preciso dos Espíritos. Eu peço, eu faço a invocação. Maravilha, gente. Ele diz mais assim, olha. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles, mais força e perseverança. Mas tia, se a gente não traz isso no consciente, não importa. A gente carrega a intuição. Porque se nós lembrássemos de tudo, nós iríamos perder o livre-arbítrio. Porque eu lembro, eu vou fazer isso porque o Espírito mandou. Aí já iria interferir. Livre-arbítrio é uma lei inderrogável. Deus não quer absolutamente que interfira no livre-arbítrio. Então, o que eles fazem? A gente volta ao corpo e a gente carrega intuições. Mas quem vai decidir o caminho somos nós. Para a gente poder assumir a responsabilidade. Gente, o Judas conviveu ao lado de Jesus. E Jesus não impediu que ele cometesse suicídio. Ele advertiu. Ele advertiu várias vezes. E a última é: amigo, a que vieste? Jesus sabia. Mas era para que ele entendesse o que ele estava fazendo. Amigo, a que vieste? E Judas deu um beijo no rosto dele, que era para o identificá-lo. Que se aquele que eu beijar, esse é Jesus de Nazaré. Então, por mais que a gente ajude as pessoas, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, por mais que nos doa. Mas é necessário, porque se eu proteger, vai chegar uma hora que eu não vou estar. Eu apenas vou postergar o que a pessoa queria fazer. E às vezes é necessário ela fazer, para que aquele espírito aprenda a lição. As consequências da sua atitude. Entendeu? Então, às vezes, a gente realmente não quer que o outro sofra, porque a gente não quer de contrapartida também sofrer. Entendeu? Só que o sofrimento pode ser, e quase sempre é, um excelente pedagogo. E que é a única linguagem que o outro está pronto. Senão, Jesus teria impedido. Judas. É que na realidade não há perdas, né? Não há perdas. Há lições. Só aprendizado. E a gente começar a entender que essa pedagogia chamada dor, faz parte. Para um planeta de provas e expiações, faz parte. É a escolha. Como Madalena também, né? Que ela estava doente, né? Então os discípulos falaram para Jesus: mas Senhor, não cura, né? Isso aqui, o que ele disse? Mas ela precisa pedir. Mas não foi Madalena. Madalena era a meretriz, a prostituta. Deve ter. Mas não, Madalena era a prostituta, rica, milionária. Foi aquela que lavou os pés de Jesus com os próprios cabelos. E jogou aquele perfume de alabastro, né? Garota de programa. Caríssimo. Porque ela atendia tanto é que ela vivia numa vila principesca romana. Na verdade, quando Jesus curava, ele dizia frases específicas. Vá, não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Outras vezes ele perguntava: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? É lindo, porque na verdade te escuta. O que tu quer? Porque às vezes a gente quer ficar curado, mas a gente não quer pagar o preço da cura. A gente não quer. O cego de Betsaida.
Gente, é muito lindo. Estudar Evangelho, a gente viaja. A gente vai... E todas as respostas estão no Evangelho de Jesus. Todos. Tudo. E profundo. Vamos lá. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, porque nesse processo de humildade, gente, às vezes não, nós temos muitas encrencas morais, mas a gente não quer reconhecer, por causa de orgulho, né? Então imagina numa prece, você pensa, Senhor, eu sou muito fofoqueira, Senhor. Quando eu vejo, eu já estou com a língua solta. Jesus, é um negócio tão forte dentro de mim. Eu tenho um prazer enorme de contar para o outro a vida do outro. Eu até digo, não vou contar para ninguém, mas eu já contei para todo mundo. Adoro ouvir uma fofoca, Jesus. É um ato de humildade. Eu reconheci que sou fofoqueira. Você está entendendo? Me dá força. Me ajude a superar essa mazela que eu trago há milênios. Agora, se de repente eu vou fazer a prece e eu não reconheço que sou fofoqueira, ainda me sinto, Senhor Jesus, e olha, Senhor, envolva fulana, que mulher difícil de se conviver, Senhor, tu bem sabe, Senhor, e ainda passa a fofoca, né? E ainda passa a fofoca pro Senhor. E ele só de lá, oh, meu pai, o principal que eu queria que ela visse é que ela é fofoqueira. Mas ela não tem a humildade para reconhecer isso. Você está entendendo? Porque a forma realmente da miséria, a prece, ela nos dá um recurso enorme de mudança. Desde que eu tenha a humildade para reconhecer as minhas mazelas. Então essa humildade, gente, não é fazer uma voz... Tem gente que faz assim, oh Senhor, oh. Aí faz aquela cara de desencarnada. Não é externo, é interno. Vai que Jesus explica. Chega a me dar até agonia que tem gente que ora, que parece que está chorando, que tu não sabe se está incorporado, o que é. Eu digo, valha-me Deus, para que essa dramatização toda? Não precisa, é sentimento. Então sempre que eu preciso enfeitar, é porque em verdade eu não estou sentindo nada. É porque em verdade, o ato de eu reconhecer, aí vamos para a parte aí interna. Lembra que o templo de Deus, ele está dentro de mim, ele não está fora. O ato de eu reconhecer, isso já é o primeiro passo. Eu reconheci. O ato de eu pedir já faz com que, de certa forma, eu comece a me incomodar. Porque no dia seguinte eu vou errar de novo, eu vou pedir, eu vou começar a me incomodar. E vai chegar uma hora que eu vou me obrigar. Agora o Papai do Céu, ele é ótimo. Ele é ótimo. Quando a gente pede, ele dá... Ele manda uma advertência leve. Já que tu pediu, papai, eu quero ajuda. Tá bom. Ele vai e te manda uma situação leve para você perceber que você errou de novo. Não ouviu não, meu filho? Tá bom. A próxima papai manda um pouquinho mais apertada. Por isso é que ele diz, a dor é uma bênção que ele envia aos seus eleitos. Então, à medida que eu oro, não pensa que vai facilitar, não. Às vezes vai complicar. Mas complicar por quê? Para eu aprender. Se a misericórdia quer mudança e ela não está avaliando a vida horizontal do fulano e do Beltrano. A preocupação dele é com a vida vertical. Se o fulano e o Beltrano tiver que perder tudo para adquirir a vida vertical, ele vai fazer perder. Por quê? Porque você pediu. Porque a gente acha que orar... o Papai do Céu vai dizer assim, não, vou mandar coco, água bem fresquinha, uma rede para ele. Sabe por que ele ora tanto, esse meu filho? Normalmente quem está na rede bebendo água de coco é quem não ora. Agora só uma observação. Vamos repetir a frase do nosso sermão. A evolução coletiva é lenta. Então, para eu perceber a evolução no coletivo, é lento, demora. Mas a evolução individual, não. Porque eu pego uma Maria de Magdala e ela deu um salto. Deu um salto.
Porque aí entra naquela resposta do Livro dos Espíritos. Se você quiser, você poderia fazer grande mudança. O que vos falta é a vontade firme. Então, o caso que ali já está retratando é o caso do terrícola. Então, para nós, os terrícolas, por sermos extremamente rebeldes à lei de Deus, é lento. Mas é uma característica do terrícola. É uma característica nossa. Mas isso não quer dizer que é uma regra. A gente pode sim, desde que a gente acione a vontade firme para fazermos a mudança. Então, se a minha encrenca, por exemplo, é a fofoca, eu tenho que trabalhar isso. Eu reconheço, eu peço ajuda e me esforço, mordo a língua, invento qualquer coisa. Mas não vou mais fazer isso. Se é a sexolatria, da mesma forma. A sexolatria, ela começa no pensamento, nos filmes que eu estou vendo, no que eu busco na internet. Eu tenho que começar a tirar tudo isso. Às vezes dá prazer, você não gosta de ficar lá, você não está amando, mas está gostando. Exatamente. Então, no fundo, eu me incomodo. É aquilo. Eu queria mudar, mas eu não quero pagar o preço da mudança. Porque no fundo, aquilo me dá prazer. Isso é o que? Rebeldia. Tem uns defeitos que a gente consegue identificar, mas tem alguns que a gente não identifica. Os outros veem e a gente não identifica. Nesse processo aí é a convivência. Tem que mudar, tem que mudar a oração e falar: Senhor Jesus, me mostra meus defeitos. Eu vejo, né? Aí não reconheceu, como disse agora. Mas o que acontece? Há pessoas que ainda não identificou. Não identificou por causa de quê? Orgulho. Porque, em verdade, o outro, ele está sempre sendo um sinalizador. Então, de repente, alguém chega e diz assim: nossa, tu é tão prepotente, Fátima. Bem, tu diz: não, prepotente não. Já é. A pessoa aí deve estar com inveja. Tudo é inveja, né? Inveja. Aí, de repente, tu vai para um outro grupo e tal. Nossa, tu é tão prepotente. Nós, os terrícolas, não temos mais esse subterfúgio de falarmos da infância espiritual. Nós somos milenares. Então, em verdade, o que nós hoje chamamos dessa imaturidade espiritual, nós podemos falar de rebeldia. Eu acho por isso que os Espíritos falam muito em rebeldia, entendeste? Eu cultuo tanto o meu orgulho, tanto a minha vaidade, que eu não quero mudar. E aí eu canto Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Obviamente que a gente vai encontrar pessoas que têm uma maturidade muito boa, mas tem outros que já era para eu ter. Se não tem, é porque não quer. Olha, quando o nosso Emmanuel fala na vinda de Jesus, aquele grupo, nós, estávamos na idade perfeita. Gente, há 2000 anos atrás, o grupo já estava pronto para receber a lição do amor. Imagina que Jesus é antes da gente ter maturidade. Aí eu volto ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A falange de Ismael, coordenada por Jesus, coordenou o descobrimento do Brasil, coordenou a vinda do primeiro imperador, coordenou do rei, coordenou a vida do primeiro imperador, coordenou a vinda do segundo imperador, que estava tudo muito bem. Quando veio a República, Marechal Deodoro assumiu, ele disse: a partir de agora, gente, Marechal Deodoro, a partir de agora, o Brasil adquire a sua maturidade política. Tudo estará sob a sua responsabilidade. Nós iremos, isso é Jesus, nós iremos nos direcionar para a evangelização desse país. E é o maior país cristão. Então a gente percebe, e nós estamos falando aí de quantos séculos. Então nós temos, sabe, Rô? Nós temos, meu irmão, nós temos. Hoje é rebeldia, todo mundo sabe. Hoje é rebeldia mesmo. Por isso o exílio. Por isso o exílio. Cegueira seletiva. Por isso o exílio. É verdade. Eu sou rebelde, reconheço, mas não gosto. Vai ser exilado. É isso que a gente tem que entender. Porque assim, nós não podemos atrapalhar o progresso.
Nós não podemos. Entendeu? Porque é difícil, gente, estar convivendo em um grupo onde todos pensam legal, vivem o evangelho, sabe, se predispõem a isso, é muito fácil crescer, evoluir, é gostoso, todo mundo está junto. Mas conviver em um grupo onde tem pessoas que muitas das vezes são perversas, atrapalha, não há como a gente estar equilibrado, porque nós ainda não somos um Cristo. Isso machuca a gente, faz a gente chorar. Então, ou seja, atrapalha. Por isso agora o exílio, você não pode mais atrapalhar. Estou rindo que assim, ela disse, eu sou rebelde, eu gosto. Quando a gente lê Libertação, a gente vê que a gente é bem preguiçoso, porque gostar a gente não gosta. Que é o livro Libertação. Quando chega lá, diz, não, é mentira. Não O livro Libertação é um livro que eu digo assim, ele é como se ele te pegasse assim, te dá uma sacolejada, porque até brinco, olha, depois que a gente lê Libertação, a gente vai preferir o inferno da Idade Média, porque nem se compara com o que está no livro Libertação. Eu vi uma palestrante uma vez que ela falou assim, que é o livro de cabeceira dela, Libertação, que de vez em quando ela relê, quando ela começa a se sentir assim muito bem, dona da situação, ela lê de novo, para ver o Gregório ali que está dentro dela outra vez, e para ela voltar uma... Por isso é que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tudo é fala de Jesus, tudo é fala de Jesus. Quando o jovem rico que procura, diz, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir, né, para entrar no reino de Deus? Jesus olhou para ele, conhecendo quanto aquele rapaz amava o dinheiro. Ele olhou para ele e disse, vá, vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Nunca mais. Não voltou. Porque Jesus conhecia. Jesus sabe a intenção. Aquilo assim, eu quero o reino de Deus. Tu estás pronto para pagar o preço? Não. Que é quando a mãe de João e de Tiago, chega com o Senhor e diz, Senhor, dá para sentar o meu filho, um na tua direita, outro na tua esquerda? Porque mãe é assim, né? Pede, vocês são mãe, né? Aí Jesus olha e diz assim, olha, dá uma olhada para os meninos, vocês estão prontos para beber do meu cálice? Aí eles só fizeram balançar a cabeça assim, como é que vai dizer não na frente da mãe, né? Ele disse, está certo, mas entre sentar à minha direita e à minha esquerda, isso aí é com meu pai. Aí ele jogou a responsabilidade para Deus. E a gente sabe que o Tiago foi martirizado logo depois de Estevão. E João Evangelista foi até os seus 90 e poucos anos e disse, mas João Evangelista viveu 90 anos. Ele sofreu 90 anos. Foi preso várias vezes. Em Roma, quando foi preso, Tigelino, um capitão severo da guarda romana, pegava os cristãos e obrigava os soldados e os demais cristãos a assistir. Está na obra Paulo e Estevão. E mergulhava a pessoa viva em camburão de óleo quente. O que sobrava jogava para os peixes. João Evangelista assistiu isso. Então não foram 90 anos como um brinde, foi de muito sofrimento. A própria morte do irmão, porque eles eram muito unidos. Então isso é realmente a gente começar, do nível que nós estamos, a gente começar a pensar, sabe, aumentar mesmo, começar a pensar mas de uma forma mais adulta. E não estar se comprazendo com pirulito barato. Porque a vida terrena é pirulito barato. É tudo transitório. É tudo transitório. Se eu morrer hoje, fica tudo. Não escolho nem a roupa que vão pôr dentro do caixão. A não ser se eu já deixar em anexo. Atenção, gente, essa roupinha aqui, esse vestidinho, esse modelito. Ainda corre o risco de não ser atendido. Ainda corre o risco de não ser atendida. Problema? Tô igual Sócrates, joga, faz o corpo que tu quiser, porque eu não vou estar mais nele. Tem tanta coisa para fazer, eu vou estar olhando pro corpo? Vou-me embora. Não olho nem para trás.
É isso que a gente aprende. Ele diz, a prece deve então subir humilde aos pés do Senhor, só para relembrar, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tende a elevar-se para o Criador. A vossa alma é que tem que se elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. Porque no Tabor ele orou, se transfigurou, e ali apareceu a imagem de Elias e a imagem de Moisés. E os discípulos viram. Ele pediu que não comentasse com ninguém até ele ressuscitar. Eles esqueceram, não foi? Não, tanto é que está no Novo Testamento. Não, naquele momento Não, eles não puderam comentar. Jesus pediu, está pedido. Só comentaram depois que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Até porque, gente, na época do nosso Senhor Jesus não existia evangelho. Existiam anotações feitas por Levi, que era o Mateus. Então, anotações assim, por exemplo, vocês estão aqui, eu estou falando, a Lígia está ali fazendo umas anotações do que a gente está falando, ela anota, a Carlinha está ali anotando, aí depois vocês passam, ô Lígia, eu vi que você anotou alguma coisa, me passa aí o que você anotou. Era isso que acontecia. Quem é que anotava muito? Era Levi, até porque escrever era raro, pergaminho era caríssimo, a tinta, então não dava para estar errando, e se errasse perdia todo o pergaminho. Então era uma arte, daí os escribas, então eles ali desenhavam e faziam tudo aquilo. Então quem fazia isso? O Levi, que é o Mateus, e um passava para o outro. Quem sabia copiar, copiava e levava para a cidade tal, levava para a cidade tal, e assim foi distribuindo. Entendeu? Então as primeiras anotações do Evangelho. Então, no Tabor, só estavam os três mais Jesus: Tiago, João e Pedro. Não contem a ninguém. Isso mostrando que trabalho mediúnico, que ali foi um trabalho mediúnico, né? Foi uma transfiguração, é com poucos e convidados, não é para todos. E segredo, ainda não é hora de comentar. Vamos parar aí nesse nosso primeiro, foram 2 parágrafos de estudo, aí a próxima semana nós vamos retomar o parágrafo de número 3, terceiro parágrafo. Foi bom, meus irmãos? Foi bom? Deu para a gente aprender um pouquinho? É gostoso estudar, né, gente? Com a inspiração do alto fica melhor ainda, né? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.